pessoal, hoje eu vou estar falando de mais um conto do Machado de Assis. O conto é O Enfermeiro, que também é um conto cobrado no Paz. Esse conto é dos Contos Consagrados, está no livro Contos Consagrados, da coleção Prestígio. É um texto curto, é um conto pequenininho e bem legal de ler, gente, bem tranquilo. Tá, O Enfermeiro. Do que fala esse conto? Olha, esse conto, assim como outros textos do Machado, se inicia pelo fim. Como assim? Quando você começa a ler o conto, você percebe que está no final, aí depois o narrador começa a contar a história do início, como se deu até chegar naquele fim que está lá no início do conto. É uma das características do Machado de Assis e eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, em outro vídeo também falando sobre os contos dele. Sim, então vamos lá. Esse conto tem o narrador é um narrador personagem, e ele narra ali em primeira pessoa, e ele começa o conto dizendo ao leitor que esse texto que ele está escrevendo, pode ser que depois esse texto que ele está escrevendo vá parar em algumas páginas de livros, que esse texto pode parar em livros. Então, ele fala assim, que tudo bem, só que não publiquem esse texto antes que eu morra. Ele começa escrevendo, né, esse texto e diz que pode ser que pare num livro esse texto, mas que ele pede que a pessoa não publique esse texto antes que ele morra. E ele vai e fala que está desenganado, né, está prestes a morrer, e ele faz esse pedido. E eu vou ler esse início aqui do conto. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá que seja, vá que realmente vai parar num livro, né? Com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Então, nesse primeiro parágrafo, ele tem essa conversa com o leitor, ele está escrevendo um texto e tem essa conversa com o leitor, contando que algo aconteceu, mas ele ainda vai falar o que algo é esse que aconteceu, e ele já deixa claro que não quer que seja nada publicado enquanto ele estiver vivo, tem que esperar ele morrer. Tá, e do segundo parágrafo em diante, continua esse contato com o leitor, daí ele pega e pede perdão por algo que ele fez, mas ele pede um perdão, ele pede esse perdão antes que ele conte ao leitor o que aconteceu. Olha que interessante. Daí, nesse segundo parágrafo, você percebe que ele está entrando ali num acordo com o leitor e precisa desse perdão. Você vai percebendo ao longo do texto, como você vai lendo, que ele está precisando se redimir de algo. Ele precisa se redimir de algo que ele fez, que possa ter sido algo errado. Mas ele espera do leitor um perdão, para que você entende que, como ele não está perto de morrer, lá no início do texto, no primeiro parágrafo, ele deixou claro que está perto de morrer. Então você consegue compreender que ele tem uma culpa, e ele precisa se redimir dessa culpa antes de ir embora, porque você percebe que ele quer ir embora em paz. Então, ele está tentando buscar algo, uma paz, com o perdão do leitor. É algo que aconteceu que ele não contou a ninguém. E ele precisa do perdão. Ele precisa sentir paz, precisa partir em paz. Então ele deixa isso com o leitor, ele deixa essa missão de perdoá-lo com o leitor. Bom, em seguida, ele começa a contar a história. Vamos lá saber o que aconteceu? O que aconteceu para que ele viesse a precisar de um perdão? Antes disso, pessoal, deixa eu colocar esse óculos aqui. Eu preciso me acostumar com isso. Não consigo me acostumar com óculos. Então, vamos lá. O que aconteceu? Por que o título O Enfermeiro? Certo dia, o nosso narrador personagem, o Procópio, que é o enfermeiro, ele está tranquilo e recebe um pedido do padre. Ele tem um amigo que é padre, que já havia estudado com ele há alguns anos, e esse padre
chega até ele e pede que ele venha ser o enfermeiro de um senhor idoso que está prestes a morrer, que é um coronel, Coronel Felisberto. Ele diz que quem foi atrás dele foi o vigário lá da vila onde está o idoso. E esse vigário foi até esse padre pedir que ele arrume alguém para cuidar do velho, e esse padre pegou, conhecendo o nosso Procópio, o chamou para que fosse lá cuidar, ser o enfermeiro desse coronel, Coronel Felisberto, que não era por conta da idade não, era por conta mesmo, era de um problema de saúde. Ele tinha um problema de saúde, ele tinha, eu até coloquei aqui para eu falar direitinho, ele padecia de aneurisma, de reumatismo e de quatro afecções menores. Ou seja, além do aneurisma e do reumatismo, tinha outras coisas aí. Então, esse senhor, tinha quase já os seus 60 anos, não era nem tão velho não, ele só era doente mesmo, padecia desses problemas de saúde. Então, os médicos diziam que ele não ia demorar muito, que ele ia morrer logo, mas ele precisava de alguém para estar cuidando dele porque ele não tinha ninguém. Ele teve um parente, mas que já havia morrido. O nosso Procópio aceitou de bem, aceitou tranquilo. Ele ia ser remunerado por isso, né? Ia receber um dinheirinho. Ele falou, não, eu vou. Ia ser bem remunerado. Então ele pegou e foi lá para a vila. Chegando lá na vila, ele escutou cada coisa, as pessoas falando desse coronel do que está doente. Ele escutou cada as pessoas dizendo, ele é terrível, ele é rabugento, como pode, esse velho é terrível, ele é mau, ele é uma pessoa ruim, não é só doença não, ele não padece só disso, ele é mau mesmo. O nosso Procópio foi saber lá do vigário se era verdade, confirmou que realmente era isso, que ele era ruim, ele era uma pessoa difícil. Então ele pegou e falou, não, eu vou sim, eu não tenho medo de gente sã, de pessoas boas, que dirá de pessoa doente. Tenho medo não, eu vou. Eu vou até ler esse pedacinho aqui para vocês. Deixe-me. Chegando à vila, tive mais notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gostava mais de enfermeiro que remédios. A 2 deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Tá vendo aí? Então foi isso que aconteceu. Como assim quebrou a cara de 2 enfermeiros? É porque esse coronel Felisberto, ele era difícil, assim como está falando aqui no texto. Ele teve outros enfermeiros. O Procópio não é o primeiro, ele teve outros enfermeiros. Só que ninguém conseguia ficar com ele, porque ele maltratava mesmo. Ele era injúria o tempo todo, ele xingava e tudo. E mesmo assim, o nosso Procópio foi. Tá, chegando lá na casa do doente, do coronel Felisberto, o nosso Procópio se deu bem com ele nos primeiros 7 dias. Passaram-se 7 dias e, segundo o texto, diz que é como se fosse assim uma lua de mel, porque eles se deram muito bem nos primeiros 7 dias. Passando esses 7 dias em que eles se deram bem, quando chegou no 8º dia, ele começou a ver a vida de cão que teve os outros enfermeiros que se passaram por ali. Ele começou a ver quem realmente era o coronel. O coronel era xingando o tempo todo, era injúria para lá, injúria para cá. Foram momentos terríveis. Então, teve uma vez que o coronel pegou e deu 2 bengaladas no nosso coitado do nosso Procópio. 2 ou 3 bengaladas no nosso Procópio, a ponto dele pegar e falar, não fico mais aqui, pegou, arrumou as malas e falou, eu não fico mais com esse doente, eu não fico mais porque ele é doido, não fico mais. Claro que não está escrito com essas palavras, eu estou parafraseando. O vigário e os médicos sempre chegavam e acalmavam o Procópio. Não, rapaz,
tenha paciência, fica com ele precisa de você e tal. E às vezes o próprio coronel pedia desculpas, essa vez da bengalada mesmo, ele pediu desculpas ao Procópio e falou assim, não liga não para essas minhas atitudes, eu sou um velho, não liga para essas coisas de velho rabugento não fica assim não, fica aqui. Insistia tanto que o Procópio resolvia ficar. Só que teve uma vez, olha só, que o coronel pegou um prato de mingau e tacou no Procópio, só que acertou foi na parede e se espedaçou o prato. Eu vou ler esse pedacinho aqui. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau, que achou frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços, só porque o prato estava frio, o mingau estava frio. Que isso, gente, que horror. Pode um negócio desse? Fora as injúrias, fora os xingamentos. Ele chamava o coitado do enfermeiro de burro, de idiota, de pedaço de asno, de camelo, era tanta coisa. Só que, gente, teve um dia que, assim, em torno de umas 11 horas, o coronel dormiu, ferrou no sono. Daí o Procópio aproveitou que ele estava dormindo e pensou assim, meia-noite eu vou ter que acordá-lo para tomar o remédio, então enquanto isso eu vou ler um livro. Aí pegou o livro que estava no bolso, começou a ler esse livro e talvez pelo cansaço ou pela leitura do livro mesmo, ele cochilou e não conseguiu nem sair da segunda página e dormiu, o Procópio. Aí tá lá os dois dormindo, né? O coronel Felisberto e o Procópio. De repente, esse coronel deu-lhe um pulo gritando, acordou gritando assim que o coitado do Procópio ficou assustado, estremunhado, sem saber o que estava acontecendo. Sabe quando você acorda no susto, que você ainda está meio dormindo, meio acordado, os sentidos ainda estão sonolentos? O coronel acabou de acordar, não deu tempo nem do Procópio reagir para ver o que estava acontecendo, que o coronel pegou uma moringa e tacou-lhe na cara do coitado do Procópio. Acertou bem o lado esquerdo da face, bem assim, na face, no lado esquerdo. Então, o Procópio, que é o enfermeiro, ele sem conseguir reagir para tentar se defender, ele voou assim em cima do coronel e pegou assim, ó, no pescoço. Acabou esganando sem querer o coronel. Esganou o coronel, gente. Daí ele percebeu que o homem não estava bem. O que aconteceu? Ele matou, gente. Acredita? O velho morreu. Ele percebeu que o coronel expirava. Quando ele percebeu que ele expirava, ele se afastou e, assim, entrou em desespero e viu que o homem não estava bem. Daí ele chegou, pegou o corpo do homem, agitou o homem todinho para ver se o homem voltava, e o homem não voltava. Daí ele começou um desespero. Um desespero, e ele fazia de tudo para esse homem voltar, esse homem não voltava. Ele gritou, ninguém ouviu, ninguém apareceu. Aí o que aconteceu? Ele passou a noite toda angustiado. Ele saiu do quarto e foi para uma sala à parte e ficou ali. E ele entrou num estado de, como se diz, devaneio. Procópio ficou desesperado, ele começou a chorar e dizer, o que eu vim fazer aqui? Por quê? Ele começou a se arrepender de ter aceitado aquele serviço de enfermeiro. Ele se arrependeu amargamente de ter aceitado. Ele também reclamou por que quando eu quis sair o pessoal não deixou, o vigário e os médicos ficaram insistindo para eu ficar aqui. Ele começou a ter até alucinações. Teve um momento que ele ficou tão assim que a gente pode até dizer que ele entrou num estado de epifania, né? Devaneio total mesmo. E aquela angústia e aquele processo de tentar entender, ele não acreditava como estava morto, até que ele resolveu voltar lá no quarto, e foi, meio sem querer ir, voltou lá no quarto, viu o defunto,
Viu que não tinha mais jeito, resolveu vestir o defunto. Colocou uma blusa, né, uma roupa, tentando tampar o pescoço para que ninguém visse a marca da mão dele no pescoço do defunto. Daí ele pegou um lençol e cobriu bastante, cobriu bem o defunto e chamou o escravo, naquela época tinha escravo. Chamou o escravo e disse que o coronel havia amanhecido morto. Amanhecido morto, tá, gente? Não é acordou morto, não. Porque já teve aluno que veio falar, ele acordou morto, né? Morto não acorda, tá, gente? Ele amanheceu morto e que era para avisar as pessoas e tal e tudo. Tá, até que aconteceu o quê? O enterro. E ele foi, desesperado, louco para acabar logo tudo aquilo e ir embora, esquecer aquilo. Ele estava apavorado. Até que teve o enterro e na hora de fechar o caixão, ele estava tão trêmulo, que as pessoas olhavam para ele assim e ele ficava imaginando que as pessoas estavam o acusando. Olha, ele que matou o velho, tal. Ele ficava imaginando, porque as pessoas estavam cochichando e olhando para ele. Mas, na verdade, as pessoas não estavam o acusando. As pessoas estavam, pelo contrário, as pessoas estavam falando tipo assim, nossa, coitado, ele está tremendo, porque ele sofreu tanto na mão desse velho ruim, mas ainda está aí sofrendo a morte do velho. Ele ficou sentido com a morte do velho. Mas, na verdade, não. Ele estava apavorado, querendo sumir dali, porque ele estava se sentindo realmente um criminoso, que, querendo ou não, ele teve culpa, né? Tá, só que eu vou voltar um pouquinho e ler um trechinho que eu devia ler e não li. Fui logo pro enterro. Vamos lá na parte em que o velho morre. Quando percebi que o doente expirava, recuei, aterrado, e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentara o aneurisma e o coronel morreu. Passei à sala antiga e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas, os gritos da vítima antes da luta e durante a luta continuavam a repercutir dentro de mim. E o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens, nem estilo. Digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam, assassino, assassino. O que é isso? Quando ele estava ali apavorado, sem saber o que fazer, que eu falei que ele entrou num estado assim de epifania, ele chegou a escutar vozes, chamando-o de assassino. O que vem a ser isso? A consciência dele. Tá, então, como eu já falei, que aconteceu depois, ele foi lá pro enterro e tal. Então, quando o velho foi sepultado, ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro. E voltou para o Rio de Janeiro e continuou aquele sentimento de culpa, a consciência pesada, a consciência o acusando o tempo inteiro. Continuou. Depois de uns 7 dias que ele havia voltado para o Rio de Janeiro, para sua casa, ele soube da notícia, recebeu uma carta em que o vigário dizia que havia descoberto que ele era o herdeiro, que ele era a pessoa para quem o coronel havia deixado toda a fortuna. Olha só, gente, que coisa. Ele ficou preocupado. Como assim eu sou o herdeiro universal? Eu não posso ser o herdeiro universal do coronel. Como assim? Eu matei. Como eu matei um homem, agora vou ser o herdeiro desse homem? Não tem como. Ele ficou meio que apavorado. E para minimizar essa culpa, para diminuir esse problema, para diminuir essa culpa, ele pensou assim, já sei, vou pegar essa herança que recebi de forma que não mereço, vou pegar essa herança e vou distribuí-la aos pobres. Eu vou distribuir a quem precisa, aos orfanatos,
vou dar esmolas de toda essa herança. Assim eu vou me sentir livre dessa culpa. Depois, ele voltou lá para a vila, ele foi resolver toda a papelada para receber a herança e tal, e ele escutava, ele estava tão triste, tão melancólico, mas era por conta do sentimento de culpa, de ter matado o coronel. Mas aí as pessoas o viam triste e falavam, não fica assim não, ele já ia morrer mesmo, não fica assim não. E aquele velho era muito ruim, você aguentou muito tempo, aquele velho era ruim demais. Diante desse quadro, das pessoas falando isso, tal, e o tempo passando, o próprio Procópio começou a diminuir, ele começou a sentir mais tranquilidade, foi diminuindo aquela culpa, foi indo embora, ele já não estava mais se sentindo tão culpado como lá no início. Tanto é que ele havia prometido a si mesmo que ia pegar toda a herança e dar aos pobres. Mas, na verdade, o tempo foi passando e ele não fez isso. Eu vou até ler um pedacinho do que ele fez. Distribuí alguma coisa aos pobres. Dei à matriz da vila uns paramentos novos. Fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia, etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore. Então, vocês percebem que no início era tanta culpa, era tanto desespero, a consciência pesada, que ele decidiu pegar toda a herança e dar aos pobres e dar esmolas mesmo, para que aquela culpa fosse banida. Só que, na verdade, o Machado de Assis, ele quer mostrar aqui a questão do ser humano, ele quer desmascarar, na verdade, o ser humano. Por quê? Ele vai mostrar as fases em que o ser humano, as faces que o ser humano tem. Com isso, você percebe que ele vai mudando, não vai mais sentindo aquela culpa como ele tinha lá no início. Diante disso, ele já muda de ideia, né? Ele então usufruiu da herança? Ele usufruiu da herança. Só que o tempo foi passando e essa culpa diminuiu tanto, só que não foi embora. Ela não foi embora por completo. Essa culpa nunca foi embora por completo. Tá, mas o que eu quero mostrar com isso é que o Machado, o interessante dos textos de Machado, é que tem essa característica. Nunca ninguém nos textos do Machado, nas obras do Machado, nunca nenhum personagem é 100% um mocinho ou 100% o vilão. Não tem o mocinho e nem o vilão. Vocês percebem que aquele que é o mocinho também tem o seu lado do interesse, também tem o seu lado negro, também tem o seu lado desmascarado por Machado de Assis. Então ele está aqui novamente em mais um texto desmascarando o ser humano. Que esse texto do Machado, esse conto, ele vem para desmascarar a condição humana, a condição do ser humano. Você percebe no personagem principal, o Procópio, você percebe que ele tem várias faces. Ele começa como o bonzinho, ele começa como o bom, como o paciente, como uma pessoa paciente, depois como furioso e depois como dissimulado. Dissimulado, essa é a palavra certa. Você percebe que ele é um pouco dissimulado, porque a ideia aí de eu vou construir um túmulo ao coronel, todo em mármore. Essa atitude dele mostra que ele quer, de alguma forma, com isso, e com esse pouco de esmolas que ele doou, ele acha que com isso ele vai banir 100% a sua culpa. Ele quer a remissão do pecado, do erro. Então, ele acha que com isso ele vai estar comprando o perdão. Na verdade, esse perdão que ele espera, como lá no início do texto, ele espera esse perdão de quem? Ele espera esse perdão do leitor. Ó, que interessante. Ele sabe que vai morrer. Lembra que eu falei lá no início? Que depois de tudo isso, o texto começa pelo final, que ele já passou a vida dele toda, e ele já lá está perto já de morrer, já está desenganado. Aí ele pega e escreve esse texto, e lá no início ele já pede, já avisa que se esse texto parar em algum livro, ele pede que não o publiquem até ele falecer.
Depois ele já começa pedindo perdão por algo que ele ainda nem contou. Olha que interessante. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido legal essa questão do Machado de Assis. Ele tem essa característica ímpar. Ele tem essa característica singular de querer mostrar o interesse do ser humano, de querer desmascarar a atitude do ser humano, de querer desmascarar essa condição humana, essa condição do ser humano, que às vezes todo mundo acha que o outro é santinho, acha que o outro é certinho, mas ele quer mostrar que cada um tem um lado negro, tem um lado de interesse. Ele fala, de acordo com as suas obras, já estudei bastante sobre Machado de Assis e o que a gente percebe é que ele sempre quer mostrar que por trás de toda ação do ser humano, até mesmo por trás de todas as boas ações do ser humano, há um interesse por trás. Ele quer dizer assim que ninguém é bonzinho a ponto de fazer tudo por bondade. Ele quer mostrar que todo mundo tem uma pitada de interesse por trás de suas atitudes. Ele quer mostrar que o ser humano é interesseiro. Então, eu espero que você não fique só nesse meu vídeo, mas que você leia o conto e tenha também a sua interpretação particular, subjetiva, certo? Até mais, até o próximo vídeo. Beijo!